Pessoal, agora nós vamos comentar um pouco sobre o que chamamos de abrangência geográfica das redes de computadores. Quando a gente fala sobre abrangência geográfica das redes, aqui surge o aprendizado de termos como PAN, P-A-N, LAN, L-A-N, MAN, M-A-N, WAN, W-A-N. Todos esses termos que eu acabei de descrever aqui, descrevem o que nós chamamos de redes de computadores pela sua abrangência ou uso. Então vamos observar isso agora, olhando atentamente essa classificação. Eu vou começar com a descrição do termo PAN, P-A-N. Professor, o que significa PAN? PAN significa Personal Area Network, que traduzindo vira rede pessoal. Então uma PAN é uma rede pessoal. E quando é que a rede é dita pessoal? Vamos observar, rede que permite comunicação entre dispositivos de uso pessoal de um determinado usuário. E lá tem exemplo, um notebook conectado a outro dispositivo do usuário, como smartphones e tablets. Então tu imagina que eu tenho aqui o meu laptop, o meu notebook, conectado ao meu tablet e também está conectado ao meu smartphone. E esses três dispositivos são de uso pessoal do Rodrigo. Quer dizer, é o meu tablet, é o meu laptop, é o meu smartphone. E eu conecto esses três dispositivos entre si para trocar dados entre esses dispositivos. Mas como essa rede é de uso pessoal de um único usuário, que é o Rodrigo, então eu vou chamar essa rede de rede pessoal, ou simplesmente PAN, PAN. Se a rede pessoal for sem fio, como é o meu caso, porque aqui eu vou usar Bluetooth para conectar esses dispositivos entre si, então vou utilizar a tecnologia Bluetooth, que é uma tecnologia sem fio para conectar esses dispositivos, então eu vou dizer que aqui eu tenho uma WPAN, que é uma rede pessoal sem fio, uma rede pessoal wireless, porque PAN só quer dizer rede pessoal, e quando eu digo WPAN, que eu boto um W aqui na frente, isso quer dizer rede pessoal sem fio, que é o meu caso, conectei o laptop ao tablet e ao smartphone no ambiente de conexão de rede pessoal sem fio. Por isso aí eu tenho uma PAN, uma rede pessoal, ou uma WPAN, uma rede pessoal sem fio, certo? Essa é a primeira orientação. Agora vamos para a segunda. A segunda orientação diz respeito ao que nós chamamos de LAN. O termo LAN vem de Local Area Network, que é uma rede local. E a rede é local quando tem computadores restritos a um local geográfico muito específico. Quer dizer, restrito a um prédio, a uma casa, a uma sala, a um escritório, a um pavimento. Isso tudo nós vamos chamar de LAN. Então o termo LAN se refere à rede local. Tu imagina vários computadores dessa empresa conectados entre si, restritos nesse prédio. Os computadores estão nesse prédio conectados entre si. Então ali eu tenho a rede LAN dessa empresa, quer dizer, a rede local. Se a rede local for sem fio, ela vai ser chamada de WLAN, que é uma rede local sem fio, uma wireless LAN. Perfeito, não tem problema. Então, LAN só quer dizer rede local quando está restrito a um prédio, a uma sala, a um escritório. Se for rede local sem fio, vai ser chamado de WLAN. WLAN, uma rede local sem fio, wireless LAN. Outro ponto, um dos padrões para conexão de redes locais sem fio, mais conhecidos é o padrão Wi-Fi. O padrão Wi-Fi, muito utilizado para criar ambientes de redes locais sem fio, restrito a um prédio, a uma sala, um escritório ou uma casa. Então aí descrevemos o termo LAN. Outro termo bem comum nas provas é o termo MAN, que significa Metropolitan Area Network, ou uma rede metropolitana. Observa a leitura, abrangência dentro da área metropolitana de uma determinada região. Como exemplo, eu coloquei rede conectando computadores em bairros diferentes da mesma cidade, ou bairros diferentes da mesma região metropolitana. Então, para ter uma MAN, uma rede de abrangência metropolitana, é uma abrangência maior do que a abrangência de uma rede local. A MAN, a rede metropolitana, pode conectar computadores em diferentes prédios, casas, salas, escritórios, mas que estejam na área metropolitana daquela cidade ou daquela região metropolitana. Então, de repente, eu tenho computadores conectados nesse prédio, conectados diretamente a outros computadores conectados nesse outro prédio. Como esses computadores estão conectados na mesma região metropolitana, então eu vou chamar isso de MAN. É uma rede metropolitana. Por que não LAN? Por que não rede local? Porque já ultrapassou a abrangência de só um prédio. Já está conectando computadores, nesse meu exemplo, em 2 prédios que não são, vamos dizer assim, do mesmo local. Estão em locais diferentes.
mas dentro da mesma área metropolitana, por isso eu vou chamar isso de MAN, rede metropolitana, certo? Existe um padrão chamado WiMAX, que é um padrão muito comum para criar ambientes de redes metropolitanas sem fio, que nós vamos chamar de WMAN, uma wireless MAN, quando eu tenho uma rede metropolitana sem fio, certo? E também temos o que conhecemos por WAN, WAN, que aí vem de Wide Area Network, que é rede de longo alcance ou rede de longa distância. Observa, rede com abrangência geográfica para longas distâncias. Exemplo, rede conectando computadores em cidades, estados, países e até continentes diferentes. A isso nós damos o nome de WAN, rede de longo alcance e rede de longa distância. Quando eu tenho computadores conectados entre si que ultrapassam a abrangência metropolitana. Por exemplo, eu conectar computadores aqui em diferentes estados do Brasil. Por exemplo, uma cidade lá em São Paulo conectada a uma outra cidade no Rio de Janeiro. Beleza, então agora eu tenho uma rede WAN, porque é uma rede de longo alcance, uma rede de longa distância. Ou computadores conectados no Brasil a computadores conectados nos Estados Unidos. Perfeito, é uma rede de longo alcance, é uma rede de longa distância, é uma WAN. Nesse ponto eu faço uma observação que tem que ser muito cuidadosamente observada na prova. A internet, por abrangência geográfica, é considerada uma rede WAN. É considerada uma rede de longo alcance, uma Wide Area Network. Por que a internet, por abrangência geográfica, é conhecida como uma rede WAN? Uma rede de longo alcance e uma rede de longa distância? Simples, pessoal. Porque a internet possui computadores conectados em diferentes regiões do mundo inteiro, em diferentes continentes do mundo inteiro. Então, se a internet tem computadores conectados em diferentes regiões do mundo inteiro, é claro que ela vai ser chamada de WAN por abrangência geográfica. Mas é claro que as redes LANs, por exemplo, as redes locais, possuem acesso à internet. Por isso que a gente vai numa LAN house para acessar a internet muitas vezes, porque é uma rede local que está conectada à internet, que é uma rede de longo alcance e uma rede de longa distância. Então não pode esquecer essa regra para a prova. A internet é classificada por abrangência geográfica como sendo uma rede WAN, uma rede de longo alcance, uma rede de longa distância. Já as intranets podem ser redes locais, eu posso ter uma intranet sendo uma rede local restrita a um prédio. Eu posso ter a intranet daquela organização sendo uma rede metropolitana, porque de repente essa empresa tem matriz e filiais em diferentes prédios da mesma área metropolitana. E a intranet também pode ser rede WAN, porque eu posso ter a intranet da minha organização, da minha empresa, conectando computadores além da abrangência metropolitana. Então, a internet por abrangência geográfica é WAN, mas intranet pode ser MAN, pode ser rede metropolitana, pode ser LAN, pode ser rede local, e a intranet também pode ser rede de longo alcance, rede de longa distância. Bem interessante esses casos, porque eles demonstram a famosa história das questões sobre as redes de computadores, redes de internet, cobrando o significado de internet, cobrando o significado de intranet, cobrando a abrangência geográfica das redes, e aí termos como PAN, LAN, MAN e WAN, além dos diversos protocolos que nós viemos estudando aí ao longo desse nosso curso, que nós vamos dar continuidade nas próximas aulas também, certo? Bem, só para recapitular então, fechando aqui essa aulinha, esse bloco, vamos só matar a charada. Então, quando for PAN, é rede pessoal. Bluetooth é um bom modo para criar uma rede pessoal sem fio, uma WPAN. Depois nós temos LAN, que significa rede local. O Wi-Fi é uma boa alternativa para criar um ambiente de rede local. Se for sem fio, vai ser WLAN. Temos também redes metropolitanas. O WiMAX é um bom padrão para criar um ambiente de rede metropolitana sem fio. Aí vai ser uma WMAN. Beleza, MAN, rede de abrangência metropolitana. E como eu disse, temos as redes de longo alcance, WAN, redes de longa distância. E a internet é um bom exemplo de rede WAN, rede de longo alcance, rede de longa distância. Ok, pessoal? Até a próxima aula.